E yo pessoas, eu sou a Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Housuki no Gekokujou, que foi indicado pelo Matheus Mena. Muito obrigado pela indicação, Matheus. E hoje nós vamos falar de um anime que me dava preguiça. Pois é. Eu me arrependi muito de não ter conferido esse anime antes, eu gostei muito dele, mas eu peguei ele lançando. E aí o que acontece? Eu vi a sinopse dele e falei assim, parece leve, divertido e é um isekai. E eu tava na mesma temporada com um outro isekai que parecia muito engraçado. E aí eu fiquei com preguiça de pegar dois isekais numa temporada só, e aí eu escolhi o outro e não peguei esse. Aí em 2020 saiu a segunda temporada desse anime, e eu fiquei, nossa, deve ter sido bom, porque segunda temporada e tal... Então deve ter sido da hora, mas agora eu teria que ver a primeira temporada inteira pra pegar a segunda lançando. Preguiça, não vi. E aí onde vocês indicou e eu fiquei assim, agora eu vou ter que ver. E eu tava curiosa, mas eu estava com preguiça. Agora não tinha mais desculpa preguiça, eu tinha que assistir. E aí eu comecei assim, já julgando. A gente começa com a Urana é viciada em livros, ela tipo assim, é muito apaixonada do tipo assim, você vai tocar no meu livro, passa álcool em gel, deixa você secar pra não estragar a capa, aí você cata, folheia delicadamente com uma pinça e depois devolve no saco plástico. Esse é o nível que ela gosta de livro. E ela sonha em ser uma bibliotecária. E acontece um acidente, como todo esse cai, e não foi um caminhão, dessa vez foi uma estante inteira de livros. Ela foi soterrada por um avalanche de livros, e livros são pesados. Imagina um monte deles em cima de você, se você bater a cabeça do jeito errado, ou ele bater na sua cabeça do jeito errado, pode dar ruim. Nossa, fugiu o nome do anime, tem outro anime também que a pessoa é soterrada por, na verdade, mangás, e aí ela entra em coma. Nesse aqui, a Urano realmente faleceu, soterrada por livros. Tem um barulho no além. Sumiu o barulho. Ela faleceu soterrada por livros. E aí, ela acorda no corpo de uma garotinha. Ou seja, o que tá acontecendo? Porque normalmente a pessoa ou ela vem do nada, ou ela se teletransporta, tipo, ela, sabe? Ela não passa o corpo de alguém. Assumiu o corpo de alguém. Ela tá no corpo de uma garotinha que parece ter uns 6 anos, muito pequena e muito febril, muito doente, é um corpo frágil. Ela começa a andar, ela já começa... Meu Deus, parece a gente após todos esse tempão preso dentro de casa, tendo que sair lá na rua pra comprar pão. Deu 2 ruas e já tá assim, meu Deus. É tipo isso, ela não aguenta andar de jeito maneiro, ela tem que ir no colinho, então ela vai nas costas da mãe ou no colo do pai, alguém tem que carregar ela, senão não tem condição, ela não consegue andar. Ela cansa. De tempos em tempos ela cai com uma febre muito, muito forte. Mais pra frente no anime a gente descobre que essa febre tem nome, porque ninguém sabia o nome da doença dela e o pessoal meio que tinha desistido. Então a febre aparecia, eles cuidavam da consequência, mas eles não sabiam a causa. A gente vai descobrir que a causa é um negócio chamado consumação. A gente passa boa parte da primeira temporada do anime sem saber que existe magia nesse mundo, mas a gente meio que sabia, porque a gente tem uma ceninha no começo do anime que tem um item mágico, aí você fica assim, sabe? Mas, tirando isso, a gente não tem nada envolvendo magia. Aí começa a avançar e a gente descobre que tem magia, mas a magia é de acesso aos nobres. Os nobres nascem com magia, show. Os plebeus nascem com magia, dá ruim, dá consumação. As crianças que nascem com muita magia e não são nobres, elas precisam de um item especial, só que esse item especial é usado por nobres, então você tem que ser muito rico para conseguir poucos desses itens e meio que quebrados. Para uma criança com consumação sobreviver, ela tem que ser atrelada a um nobre. Mas a família da Mine, que é agora o nome da Urano, porque ela renasceu, full, isekai e tal, o nome dela agora é Mine e ela tem essa consumação e os pais dela estão morando na periferia, ela é da periferia, ela nem sonha com o nome da doença dela, ela vai descobrir o nome muito mais pra frente e ela vai descobrir, o nome é consumação e vem febres de vez em quando. E ela não sabe que é causado por magia, ela vai demorar muito pra descobrir isso. E aí ela vai sendo atentada por isso, e isso provavelmente, isso não é dado certeza, mas é colocado no anime como se provavelmente foi o que matou a Mine, e aí o corpo dela meio que foi dado pra Urano, só que se a Urano continuasse sofrendo de consumação, ela iria falecer também. Mas a Mine em si, daquele corpo com X personalidade, do jeitinho que ela era, já tinha ido embora, porque morta pela consumação. Então essa consumação normalmente ela mata muito rápido e muito cedo as crianças que têm ela. E agora que tem uma nova consciência dentro desse corpo com todas as memórias da Mine e todas as memórias da Urano, esse corpo vai aguentar um pouco mais, mas não muito, porque é uma criança com muito mana mesmo. Então a Mine precisa descobrir que ela tem essa doença e descobrir como tratar essa doença.
Em paralelo a isso, ela tá explorando o mundo novo dela, porque ela não lembra muito de quem que é quem, e ela ainda descobre que, assim, ela tá numa época onde as crianças começam a trabalhar com 8 anos, elas são batizadas e começam a trabalhar. A Hermione tem uns 6 aninhos, mais ou menos, ela é bem tica mesmo, só que as crianças já estão fazendo um monte de coisa com essa idade, já estão começando a aprender um ofício pra eles serem apresentados pra alguém pós-batismo, só que a Hermione passa 90% do tempo dela na cama. E a hora que ela finalmente começa a pensar sobre isso, porque agora ela é Urano, ela fala assim, eu quero trabalhar numa biblioteca, eu quero trabalhar com livros. E ela percebe que não tem nenhum livro na casa dela, nenhum. E aí ela vai no mercado com a mãe dela e não tem nenhum livro também. E ela fica assim, cabe a Deus, se não tem livro nesse lugar. Pois é, tem livro nesse lugar, mas é aquela época onde os livros eram caríssimos, onde não existia imprensa ainda. E sem a imprensa não, a prensa, perdão. Não existia a prensa ainda, e sem a prensa não dava pra, tipo, copiar um monte de texto de uma vez só. Tinha que fazer tudo à mão. E como fazia à mão, requeria tempo e tinha poucos exemplares de livros, então eles eram estupidamente caros. E aí a Hermione quer fazer livro, porque a vida dela é ler. Então, antes mesmo dela saber que ela tem um tempo limite para descobrir como tratar a doença dela, senão ela vai falecer, a gente tem ela caçando aí uma forma de criar livros. Só que, cara, não tem nem acesso ao papel para a população em geral. Muita gente não sabe nem ler. E a Hermione mesmo não sabe ler, porque ela sabe ler em japonês, não tem japonês. Ela não tá no nosso mundo. Então ela não sabe ler no idioma daquelas pessoas, ela vai ter que aprender, e aí arrumar um lugar para escrever, e aí ela descobre que precisa de papel para fazer livro, e aí tem um caminhão estacionado na minha rua. Foi embora. E aí ela vai ter que ir atrás de tentar fazer papel. Cara, ela vai tentar fazer placas de argila, vai explodir um forno nessa brincadeira. E aí ela vai avançando aí pra fazer papel. Ou seja, é super educativo, cara. O anime é super educativo. Você vai vendo tipos de papel, vai como fazer. Ela não só vai fazer isso como a gente tá acostumada a tomar banho, lavar o cabelo. Esse negócio de ficar 3 meses sem lavar o cabelo, não lavar o cabelo, só lavar com água, não é conosco. A gente joga espuma, a gente lava, a gente toma uns banhos todo dia. E é isso, higiene, galera. E o pessoal daquela época não tava acostumado a isso, porque não era de acesso, né? A mãe inventa o shampoo porque ela sabe, dá pra fazer shampoo em casa, só não fica nem perto de bom do que fica, que a gente compra no mercado, mas dá pra fazer. E aí a Hermione sabe fazer, porque primeiro que ela manjava muito dos livros e aparentemente a mãe dela gostava de fazer essas coisas loucas também. E aí ela foi ensinando a Hermione. A Hermione sabe fazer shampoo, sabe fazer vela, e aromática, e aí ela fica fazendo isso e mostrando pras pessoas desse novo mundo. Só que as pessoas desse novo mundo não conhecem essas coisas. E no começo ela só tá tipo, ela faz uma receita que é super comum, qualquer um de nós saberia fazer, só que o pessoal lá, nossa, fica mais gostoso com isso. Pra gente é óbvio, pra eles não, entendeu? Porque eles não testaram isso ainda, pra eles é tipo, tá fã, que loucura. Ela sabia tricotar, a Hermione de 7, 6 anos não devia saber tricotar. Mas a Urano sabia, logo a Hermione sabe. E ela não vai lá, tipo assim, faz um pontinho. Ela não faz um pontinho, ela faz uma flor louca. E eles nunca tinham pensado em fazer florzinha de tricô ainda. A família dela tá fazendo cesta, ela vai ajudar, ela faz a cesta cheia de detalhes rebuscados. Enquanto a família tá acostumada a fazer tudo meio que padronizado pra vender, dá simplão. E ela faz um negócio meio padronizado e tal. Fora do padrão, perdão, e tal. E aí você pensa assim, ok, coisas poucas, mas que vão melhorando o dia a dia dela, né? Não é só isso. Conforme a gente vai começando a procurar, assim, formas de fazer papel, ela vai precisando de dinheiro, ela vai precisando de ferramentas, e aí ela acaba sendo vista por um comerciante, e esse comerciante acha as ideias genial, e ele começa a tentar comprar as ideias dela, e como ela é adulta, ela negocia de igual para igual com ele, ela sabe fazer contas avançadas, ela sabe negociar, ela é bem espertinha, porque é uma adulta no corpo de uma criancinha. Então ela vai negociando com o cara e aí ela vai conseguindo ganhar dinheiro. E com isso ela vai expandindo os negócios. E por que é importante expandir os negócios? Porque o objetivo da Hermione é conseguir fazer livros. Os livros acessíveis para todo mundo, o suficiente para encher um lugar de livros e precisar de alguém para tomar conta. E esse alguém vai ser ela. E é isso. Cara, ela queria ser bibliotecária da vida e ela foi para um mundo sem livros. Que tem livros, mas só para os super nobres. Agora ela vai ter que fazer tudo do zero, vai ser ótimo. Então, assim, cara, ela vai expandindo isso num jeito que ela acaba tendo a própria oficina dela, que tem negócios bem firmados, moto passando. Tem negócios bem firmados com a oficina desse comerciante que tá ajudando ela. Nessa brincadeira a gente também tem o Lutz. Moto passando de novo. O Lutz é um amigo de infância, ele mora lá na periferia com ela.
e ele quer ser comerciante, na verdade ele quer ser caixeiro viajante, só que caixeiro viajante normalmente não tem cidadania, e cidadania garante proteção dentro dos feudos. Pra quem estudou história começou a entender que época da história a Hermione foi parar. E é complicada essa época, porque tem muita coisa lá de fora, é bem perigoso, e realmente é melhor você estar na proteção do senhor, do rei, do senhor feudal. Então você precisa estar dentro das muralhas. E aí o Lutz quer, tipo, jogar a cidadania pro alto, que ele quer conhecer o mundo. Só que isso é perigoso e os caixeiros não vão aceitar alguém que jogou a cidadania pro alto, sendo que os caixeiros trabalham pra tentar conseguir a cidadania. Então eles tentam arrumar um meio termo e aí o Lutz decide ser comerciante, porque ele ia trabalhar vendendo coisas e de vez em quando ele tem que sair da cidade pra fazer negócio, pra fazer pontos e coisas do tipo. Beleza. E aí esse Lutz costuma ajudar a Hermione a fazer as coisas, porque tipo, ela precisa cortar não sei o que pra fazer papel. Além de ser uma criança bem pequena, ela tem um corpo estupidamente frágil. Ela, pai, desce de febre. Não dá, sabe? Então o Lutz ajuda ela. Primeiro porque, obviamente, eles são muito fofinhos juntos, sabe? Não tem como não chipar. Então o Lutz deve gostar um pouquinho assim da Hermione. Ele é muito novo pra pensar nisso, mas ele deve gostar um pouquinho dela. Porque, nossa, eles são muito fofinhos juntos, ok? É chipável. Mas a gente... Moto passando. Mas a gente tem ele ajudando a Hermione a fazer as coisas. Em troca, a Hermione coloca ele no negócio dos comerciantes. E ele também começa a lucrar, não tanto quanto a Hermione, mas lucra bastante. E nisso a Hermione barra com tem consumação. E aí, além de fazer os livros, ela tem que buscar uma forma de vencer essa doença dela sem se atrelar com o nobre. Porque se ela se atrelar com o nobre, beleza, ela vai conseguir combater a consumação. Mas ela vai ficar nas mãos de outra pessoa. Como é que ela vai fazer a livraria dela e... Tô passando de novo. Ela vai fazer a livraria dela e realizar os sonhos dela e outra. A Hermione já se pegou a família dela de um jeito que a Hermione, quando era Urano, não ligava muito. Livros e dane-se. Agora que ela renasceu depois de uma morte dessas, ela sente muito saudade da família dela, da mãe dela, na verdade. E aí ela começa a dar mais valor pra família que ela tem, que é um pai super carinhoso e baba-ovo, que sempre fica falando, eu tenho 2 filhas lindas, porque ela tem uma irmã mais velha. Tenho 2 filhas lindas, uma mulher maravilhosa, é o paizão. Ela tem uma mãe super gente boa, a mãe dela, a mãe fica fazendo altas loucuras na casa e a mãe dela fica olhando com curiosidade. Briga com a Hermione quando ela explode alguma coisa, como quando ela quase explodiu o forno, né? Mas ela dá espaço pra Hermione experimentar coisas novas. E a irmã dela, sempre ela fala, Turi, me ajuda aqui, a Turi vai lá e ajuda. A Turi, ela nunca nega, ela tá sempre ali pra dar um suporte. Então, assim, ela tem uma família que apoia de um jeito maravilhoso, principalmente porque a Hermione é muito super delicada, ela precisa da ajuda dos outros, senão ela desmaia. Então, ela se apega muito à família dela, ela não quer deixar a família. E aí, esse vai ser o rolo pra resolver na primeira temporada. Ela não vai conseguir fazer o livro na primeira temporada, mas o desenrolar da história da consumação... Moto passando de novo. O desenrolar da história da consumação rola na primeira temporada, e na segunda temporada a Hermione vai continuar lidando com isso, e vai começar a se aproximar mais ainda de fazer um livro. E aí você pensa assim, que porra, eu vou ver 2 temporadas, é um total de, 26 episódios, se eu não me engano. A primeira temporada tem 14 e a segunda tem 12. Mas eu vou ver tudo isso de episódio pra ver a menina correndo atrás de um livro. Pior que não, sabe? Quando tem animes que vão criando alguma coisa, tipo o Dr. Stone faz isso, normalmente a gente começa a se perder nos passos, porque é muita coisa, porque eles estão tentando fazer 35 coisas ao mesmo tempo. Ali, como ela tem um foco só e tem esses extras de tipo, precisa resolver o problema do Lutz com a família dele, porque a família dele não quer que ele seja comerciante. Ou, precisa resolver o problema da minha doença. Dá uma idinha pro lado, mas... O que eles estão tentando construir e a gente vai aprendendo sobre processos é papel, livro, tinta, essas coisas. Então fica bem focado, de forma que você não distrai. Você vai se pegando aos personagens, é muito interessante. Às vezes é um pouco frustrante, porque a Hermione tem 8 anos na segunda temporada. Ou seja, ela conseguiu chegar longe, né? Mas ela tem 8 anos na segunda temporada. Moto passando de novo. E ela, infelizmente, é uma criancinha pequena. Mesmo que ela tenha mente de adulto, as pessoas ao redor não sabem que ela era Urano. Então não faz sentido colocarem tanto peso nas costas dela, e colocam. Então o que me quebra um pouco é que ficou assim, as pessoas cobrando ela agir como adulta e é uma fucking criança de 8 anos de idade. Eu fico, gente, colocando outras crianças sobre a responsabilidade dela, cobrando pra ela agir como um adulto. No caso, a Hermione teria potencial pra isso. Às vezes ela dá uma decaída que ela tá vivendo faz uns 2 anos como criança, né?
Mas, cara, é uma criança de 8 anos e eu sinto os adultos se apoiando nela com muita facilidade. E isso me incomoda muito. E também o fato de que às vezes você consegue shippar ela com os adultos, o que é muito errado. Naquela época seria normal essa diferença de idade. Aí ela, a partir do momento que ela atingisse a maior idade, ela poderia casar com alguém super mais velho. Mas eles fazem uns momentos, às vezes, que fica assim, FBI, FBI. É tipo, muitos momentos FBI. Mas no geral a gente vai se concentrar nessas descobertas, nessas procuras. No começo a gente não sabe que o mundo é tão chegado à magia. Na segunda temporada a gente começa a explorar isso. Precisa de uma terceira temporada pra gente embarcar ainda mais no mundo da magia, que a Hermione mal conhece esse negócio de magia e ela tem magia. Então tem muita coisa pra explorar no mundo e não vai sendo jogado na sua cara. Ou não vão puxar uma informação que eles te falaram assim no primeiro episódio da primeira temporada, no final da segunda. Tu não vai lembrar isso aí. Então eles vão levando de uma forma que eles te ensinam um monte de coisa sobre esse negócio de papel, de tinta, de livro. Não te maçam com informação, não te socam um monte de informação e eles vão te envolver na história. E aí você se empolga com a Hermione, você ri com a Hermione, você se diverte com ela. É um anime muito engraçadinho. Então, tipo, você consegue rir, você consegue relaxar. Não temos momentos muito tensos e nervosos. Às vezes acontece lá, mas a gente não fica tenso e nervoso junto, a gente fica tipo, oh meu Deus, o que vai rolar nesse caos, sabe? Então é um anime muito divertido, eu me arrependi muito de não ter checado ele quando ele lançou. E fiquei muito feliz de ter pego ele pra assistir, porque eu gostei bastante. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima review de anime. Bye, bye!